As 1001 garrafas. Foi assim que, a 9 de fevereiro, no início do degelo, aquela criatura extraordinária veio do desconhecido para a aldeia de Ipim. A bagagem chegou no dia seguinte, em meio à neve semi-derretida. E realmente era uma bagagem singular. Havia, de fato, um par de malas como seriam necessárias a qualquer homem racional, mas além disso havia uma caixa de livros, grandes e grossos, alguns dos quais em uma escrita incompreensível, e talvez mais de uma dúzia de engradados, caixotes e embrulhos, contendo objetos acondicionados em palha que pareceram ao óleo, que puxava a palha com uma vaga curiosidade, garrafas de vidro. O estranho, embuçado em um casaco, chapéu, luvas e cachecol, saiu, impaciente, ao encontro da carroça de Firenside, enquanto Wall trocava um ou dois dedos de prosa, preparando-se para ajudar a levar as coisas para dentro. O homem saiu, sem notar o cachorro de Firenside que farejava, sem muito interesse, as pernas de All. Andem com esses volumes, disse ele. Já esperei demais. E começou a descer os degraus em direção à traseira da carroça, como se fosse pegar um dos caixotes menores. Mas assim que o cachorro de Firenside o avistou, começou a eriçar-se e a rosnar selvagemente, e quando ele precipitou-se degraus abaixo, o cão deu um pulo hesitante, depois saltou diretamente para a mão do estranho. Opa! Gritou All pulando para trás, pois não era nenhum herói diante de cães, e Firenside deu um berro, deitado, e apanhou o chicote. Viram que os dentes do cachorro tinham escorregado da mão, ouviram um pontapé, viram o cão dar um pulo para o lado agarrando a perna do estranho e ouviram o barulho da calça rasgando-se. Então a extremidade do chicote de Firenside atingiu o animal e este, ganindo de medo, escondeu-se atrás das rodas da carroça. Tudo fora questão de meio minuto. Ninguém falou, todos gritavam. O estranho lançou um rápido olhar para a luva rasgada e para a perna, deu a impressão de que ia abaixar-se para vê-la, depois voltou-se e subiu rapidamente os degraus e entrou na estalagem. Ouviram-no apressar-se pelo corredor e subir a escada sem tapete que levava a seu quarto. Você, seu estúpido, você, disse Firenside subindo na carroça com o chicote na mão, enquanto o cachorro o observava através dos aros da roda.
Venha cá, é bom que venha. Ol estava parado, de boca aberta. Ele foi mordido, disse. É melhor ir ver como está, e afastou-se, seguindo os passos do estranho. No corredor, encontrou a Sra. Hall. O cachorro do carroceiro o mordeu, disse. Foi diretamente para cima e, como a porta do hóspede estivesse aberta, empurrou-a e ia entrando sem nenhuma cerimônia, pois era naturalmente bondoso. A veneziana estava descida, e o quarto na penumbra. Viu, de relance, algo extremamente esquisito, o que parecia um braço sem mão acenado em sua direção e um rosto constituído por três grandes manchas imprecisas sobre um fundo branco, muito parecido com a superfície de um amor perfeito descolorado. Então foi atingido violentamente no peito, jogado para trás e a porta fechada e trancada em sua cara. Tudo tão depressa que não teve tempo de assimilar coisa nenhuma. Um acenar de formas indecifráveis, um galope e uma pancada. Ficou parado no pequeno patamar escuro, imaginando o que poderia ter visto. Passados uns 2 minutos, juntou-se ao pequeno grupo que se formara diante do Codjand Horses. Ali estava Firenside contando tudo de novo, pela segunda vez, e a Sra. Hall reclamando que o cachorro dele não tinha o direito de morder seus hóspedes. Ali estava Oxter, o dono do armazém do outro lado da estrada, curioso, e Sandy Wodgers, da forja, imparcial, além de mulheres e crianças, todos dizendo tolices. Não o deixaria-me morder, eu sei, não é direito ter cachorros assim, mas então porque o mordeu, e outras coisas no gênero. O Sr. Hall, contemplando-os do alto dos degraus e ouvindo, começou a achar inacreditável que tivesse visto acontecer alguma coisa muito extraordinária lá em cima. Além do mais, seu vocabulário era demasiado limitado para comunicar suas impressões. Ele diz que não quer ajuda, falou em resposta à pergunta da mulher. É melhor que levemos a bagagem para dentro. Devia fazer uma cauterização imediatamente, opinou o Sr. Oxter, especialmente se a perna está inflamada. Eu daria um tiro no cão, é isso que faria, disse uma mulher do grupo. De repente, o cachorro começou a rosnar outra vez.
Vamos com isso, gritou uma voz colérica à porta, e ali estava o hóspede embuçado, com a gola virada para cima e a aba do chapéu voltada para baixo. Quanto mais depressa vocês trouxerem essas coisas para dentro, mais satisfeito ficarei. Um espectador anônimo declarou depois que tinha mudado as calças e luvas. Está machucado, senhor? Indagou Firenside. Sinto muito que o cachorro. Nem um pouco, respondeu o estranho. Nem arranhou a pele, andem depressa com essas coisas. Depois, afirmou o Sr. Hall, ele xingou baixinho. Logo que o primeiro caixote foi levado à sala, de acordo com as instruções dele, o estranho atirou-se sobre ele, com grande ansiedade e começou a abri-lo, jogando a pala para todos os lados, sem a menor consideração pelo tapete da Sra. Hall. E começou a retirar garrafas, pequenas garrafas gordas, contendo pós, garrafinhas ísguias cheias de líquidos brancos e coloridos, garrafas azuis caneladas, com etiquetas nas quais se lia veneno, garrafas com bases arredondadas e gargalos finos, grandes garrafas de vidro verde, grandes garrafas de vidro branco, garrafas com tampas de vidro e marcadas com vidro fosco, garrafas com pequenas rolhas, garrafas com tampas de madeira ou rolhas de tonel, garrafas de vinho, garrafas de óleo de salada, colocando-as em fila sobre o aparador, sobre o console, sobre a mesa embaixo da janela, pelo chão, nas prateleiras das estantes, por todos os lugares. A loja do farmacêutico em Bramboarst não tinha nem a metade, era um espetáculo inédito. De caixote após caixote saíam garrafas, até que os 6 ficaram vazios e um monte de palha sobre a mesa. As únicas coisas que saíram daqueles caixotes, além das garrafas, foram numerosos tubos de ensaio e uma balança cuidadosamente acondicionada. Logo depois que os caixotes ficaram vazios, o estranho foi até a janela e começou a trabalhar, sem dar a menor atenção à palha jogada por todos os lados, ao fogo que tinha se apagado, à caixa de livros ainda do lado de fora, ou às malas e ao resto da bagagem que tinham carregado para cima. Quando a Sra. Hall levou-lhe a refeição, já estava tão absorto no trabalho, pingando pequenas gotas que tirava das garrafas para os tubos de ensaio, que nem a ouviu, até que ela tivesse varrido o monte de palha e posto a bandeja sobre a mesa, talvez com um pouco mais de barulho, ao ver o estado em que estava o chão.
Ele voltou ligeiramente a cabeça e logo desviou-a outra vez. Porém deu para que visse que tinha tirado os óculos, estavam a seu lado, sobre a mesa, e ela teve a impressão de que suas órbitas eram extraordinariamente vazias. Logo recolocou os óculos e depois virou-se e confrontou-a. A estalajadeira estava prestes a reclamar da palha pelo chão, quando ele se adiantou. Gostaria que não entrasse sem bater, disse, no tom de exasperação exagerada que parecia uma característica dele. Bati, mas pareceu-me. Talvez batesse. Mas, em minha pesquisa, uma pesquisa realmente muito urgente e necessária, a menor perturbação, o barulho de uma porta, tenho que lhe pedir que. Certamente, senhor. Pode fechar a chave, se quiser, o senhor sabe, a qualquer hora. Uma ideia muito boa, disse o estranho. Essa palha, senhor, se me permite observar. Não o faça. Se a palha a incomoda, inclua-a na conta. E continuou a murmurar, dirigindo-se a ela, palavras que poderiam parecer xingamentos. Estava tão esquisito, de pé, tão agressivo e enraivecido, garrafa em uma das mãos e tubo de ensaio na outra, que a Sra. Hall ficou amedrontada. Mas era uma mulher decidida. Nesse caso, senhor, gostaria de saber o que consideraria. Um shilling. Acrescente um shilling. De certo que um shilling é o bastante. Está bem, concordou a Sra. Hall, apanhando a toalha e começando a desdobrá-la sobre a mesa. Se isso lhe convém, naturalmente. Ele voltou-lhe as costas e sentou-se, com a gola do casaco levantada na direção dela. Durante toda a tarde trabalhou com a porta trancada e, como afirmou a Sra. Hall, em silêncio a maior parte do tempo. Mas em uma ocasião houve uma pancada e o som de garrafas tilintando, como se a mesa tivesse levado um encontrão, o barulho de uma garrafa quebrada, por ter sido violentamente atirada no chão, e depois o ruído de passos rápidos pela sala. Temendo que tivesse acontecido alguma coisa, ela foi até a porta e escutou, sem se dar ao trabalho de bater. Isso não pode continuar, resmungava o estranho enfurecido.
Não pode continuar. 300 mil, 400 mil. Aquela multidão imensa. Fui enganado, posso levar a vida inteira. Paciência, realmente, paciência. Tolo e mentiroso. Houve um barulho de botas ferradas nos tijolos do bar e, muito relutante, a Sra. Hall teve que desistir de ouvir o resto do monólogo. Quando voltou, a sala estava novamente em silêncio, a não ser pelos breves estalidos da cadeira dele, e o tilintar ocasional de uma garrafa. Tudo tinha acabado, o estranho voltara ao trabalho. Quando ela lhe levou o chá, viu vidro quebrado sob o espelho côncavo e uma mancha dourada que fora limpa descuidadamente. Chamou a atenção para aquilo. Ponha na conta, retrucou ele secamente. Pelo amor de Deus, não me aborreça. Se houver algum estrago, ponha na conta, e continuou conferindo uma lista, no caderno diante dele. Vou-lhe dizer uma coisa, confidenciou Firenside misteriosamente. A noite ia caindo e estavam na pequena cervejaria Ipinhanger. Então, perguntou Teddy Humphrey. Esse sujeito de quem está falando, o que meu cachorro mordeu. Bem, ele é negro. Pelo menos as pernas são. Vi através do rasgão na calça dele e na luva. Era de se esperar que aparecesse algo rosado, não acha? Bem, não havia nada. Só negrum. Estou-lhe dizendo, é tão negro quanto meu chapéu. Por Deus, exclamou Humphrey. É um caso muito extravagante. Ora, o nariz dele é tão cor-de-rosa que parece pintado. É verdade, disse Firenside. Sei disso, e vou-lhe dizer o que penso. Aquele homem é malhado. Preto aqui e branco acolá, em manchas. E tem vergonha disso. É uma espécie de mestiço e a cor dele é manchada, em vez de misturada. Já ouvi falar disso. É o que acontece com os cavalos, como qualquer um sabe.